porque o Senhor começou a realmente me ensinar coisas que eu não sabia, principalmente sobre fé e confiança. Onde eu realmente precisei aprender a confiar no Senhor, a confiar no maná diário, naquilo que Ele realmente queria fazer na minha vida. E lendo essa palavra, eu me identifiquei e falei assim, por muito tempo, o Senhor gerou desejos no meu coração, me deu ferramentas também para isso, mas por conta do medo, eu deixei de fazer aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. Por conta do receio, né, a economia, são tantas, né, coisas que a gente coloca, tantas desculpas que a gente coloca, mas que na verdade são inseguranças do nosso coração, que muitas vezes são legítimas, né, pelo tempo, mas isso não pode sobressair a fé, não pode sobressair a confiança e aquilo que Deus tem sobre nós. E o que o Senhor falou comigo é que eu precisava ser simplesmente fiel no pouco. Seja fiel, seja fiel. E eu não sei, querido, qual é a sua situação nesse momento, qual é a tua fonte de renda, como é que você tem vivido, como é que está o seu sustento. Talvez você esteja num momento como eu estava, em que você vai precisar se arrepender diante de Deus, falar, Deus, eu preciso voltar ao caminho, porque o que o Senhor me falou foi o seguinte, que eu precisava recomeçar, eu precisava me arrepender, para realmente começar esse caminho de forma correta, e que começar de novo, né, sendo fiel no pouco, era um grande começo. E que a partir dali muitas coisas viriam, e glória a Deus, queridos, Deus tem sido fiel demais. Além do sustento, tem vindo muito mais, o Senhor tem sido fiel. E eu creio que muitas coisas ainda virão. E o que eu quero declarar na sua vida, querido, é que o Senhor te dê graça para entender qual é o seu caminho e aonde você está, né? Porque aqueles 2 servos, eles não fizeram coisas mirabolantes. Foram espirituais? Eu creio que sim, porque agir é espiritual. Mas eles usaram talvez o pouco que eles tinham, né, de recursos de sabedoria, entendimento, mas eles não tiveram que ficar jejuando anos, né, ter que ficar fazendo outras coisas. Não, eles simplesmente, não, eu vou pegar aqui esse recurso, eu vou trabalhar e vou multiplicá-los. Como você está? Você está escondendo o seu talento, querido? Muitas vezes a gente está naquele momento assim, puxa, eu estou trabalhando tanto, mas parece que eu não estou vendo a cor do dinheiro. Estou trabalhando tanto, mas parece que as contas estão me engolindo. Querido, se alinhe diante do Senhor. O que o Senhor tem para você é prosperidade, é graça, é alegria, é fartura, é isso que Ele tem para você. Mas Ele quer te alinhar, Ele quer te fazer entender que o caminho da confiança nele é muito melhor. É muito melhor. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Aleluia. Eu vou orar nesse momento. O Pix está aqui da igreja. Você pode fazer pelo Pix, pode fazer pelos gasofiláceos que estão ali atrás. Tem as maquinetas. Tudo isso é para facilitar a maneira como você vai semear, vai dar o seu dízimo. Então não deixe de participar desse momento. Entregue ao Senhor o teu melhor, porque isso se trata de realmente confiança, de entrega, de adoração ao Senhor. Onde está o teu coração, né? Amém, querido? Então se prepare enquanto eu oro. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, por esse tempo. Te glorificamos pela tua igreja, Senhor. E eu declaro, Pai, prosperidade sobre a tua casa, sobre a tua igreja. Em nome de Jesus nós profetizamos, Pai, novos negócios. Nós profetizamos portas abertas. Nós profetizamos clientes, Deus. Nós profetizamos, Deus, que a tua igreja, Senhor, já é uma igreja próspera, em nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos, Pai, a cada um aqui, para a glória e honra do teu santo nome, Jesus. Em nome de Jesus está selado no céu e na terra. Em nome de Jesus. Querido, se coloque de pé, vamos adorar o Senhor.
Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. E deixa o céu descer. E deixa o céu descer. E deixa o céu descer. Deixa o céu descer. E deixa o céu descer. E deixa o céu descer. E deixa o céu descer. Levante a sua voz e diga a Ele. Se junte aos anjos, aos querubins e serafins e diga a Ele. Somente a Ele. Somente Ele tem a glória para sempre. Aleluia. O Espírito de Deus está neste lugar. Toque-o. Não deixe que Ele passe por você sem que você o toque. Esse é o seu momento, essa é a sua hora. Como aquela mulher do fluxo de sangue, ela correu até Ele. Ela não podia deixar passar a oportunidade. Ela não podia deixar o Salvador passar sem tocá-lo. O Espírito Santo passa entre essas cadeiras. Toque-o, toque-o, toque-o. Diga: eu quero a virtude, eu quero o poder. E deixa o céu descer. E deixa o céu descer. Deixa a atmosfera deste lugar. Pois teu ora balabaxê é o poder e tua é a glória.
Diga a Ele, diga a Ele. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Sim, 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 pode ser melhor, diga a Ele. Teu é o reino, teu é o poder, é o poder, é o poder, é o poder que toca o homem. Terra é o reino. Todos que têm fome e sede venham. Todos que têm fome e sede venham. Aleluia. Teu é o reino, teu é o poder, teu é o governo dessa casa, teu é o governo deste lugar. A nossa adoração é tua. O Espírito está neste lugar, e onde o Espírito está, a liberdade, a liberdade, a liberdade, a liberdade. Ei! É o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre. Amém. Aplauda o Senhor Jesus com alegria. Adore-o, adore-o. Abra sua boca e mande glória pro alto. Abra sua boca e mande a glória pro alto. Ela lá baixou. Glória, glória, glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E deixa o céu descer. Aleluia. Glória a Deus. Você está feliz, querido? Então diga para a pessoa que está do seu lado: se prepare. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Acende a luz para nós lá. Aleluia. Oh, aleluia. Estava à tarde, nós tínhamos um aniversário para ir. Aí a Lu foi no shopping, comprar um presentinho, e eu fiquei no carro com o Dudu. Nós ficamos no carro, e eu estava mexendo no Instagram, e eu vi um testemunho de um cara, daqueles reteté no Rio de Janeiro, Valdeir do céu. Fui incendiado, estava morrendo de sono, Vitor, mas eu fui incendiado. Aleluia. Aí eu falei para o Dudu: meu Deus, que testemunho poderoso. E vai ser benção. Amém? Ezequiel 37, abre a palavra de Deus comigo aí. E aí ele falava essa frase que eu falei, por isso que eu falei. Ele falava assim: você que tem boca, mande a glória pro alto. Aí eu falei: Dudu, vou mandar essa hoje. Você que tem boca, mande a glória pro alto. Aleluia. Amém? Dá um glória então. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ezequiel 37, vamos lá, vamos para cima, Brasil. Abra lá, diz aqui: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Eu respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Profetize ao Espírito, ele me disse.
Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Amém? Querido Senhor, nós estamos aqui nesta noite, diante dos céus, diante da Tua presença com a Tua igreja. Eu peço que o Teu Espírito possa estar nos conectando à verdade da Sua palavra, que o Teu Espírito possa fluir de nós, ó Deus, de uma forma poderosa, que a Sua palavra como uma espada de 2 gumes possa realmente, Senhor, separar a alma do Espírito, sentimento do Espírito, emoções do Espírito, para que nós possamos estar com o nosso coração conectados ao Seu. Que o Teu Espírito possa, Senhor, tomar a atmosfera deste lugar como já está. Que o Teu Espírito permaneça se movendo entre nós, como naquele vale, Senhor. Trazendo vida, trazendo revelação pessoal, particular, íntima no coração de cada um. Nós estamos aqui sobre o Seu governo, sobre a Sua autoridade, sobre o nome de Jesus, que é acima de todo nome. Que os Teus anjos tomem conta deste lugar, em pontos estratégicos, guardando essa boa semente, para que em tudo o Seu propósito se cumpra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, querido, uma bênção, né? Vamos falar da palavra de Deus. Queridos, nós vamos falar sobre Ezequiel 37, mas eu quero te dar um contexto aqui, tá? Esses tempos eu tô lendo um livro, e Deus começou a falar comigo algumas coisas, e eu comecei a discernir, porque foi ainda algo muito, assim, eu entendia que eu precisava me aprofundar mais sobre o que Jesus queria falar comigo, e Jesus estava falando comigo sobre aquele texto de Atos 2, quando vem ali no dia de Pentecostes, vem o batismo do Espírito, e ali naquele versículo de Atos 2, fala de 3 elementos que estavam no lugar, que se manifestaram no lugar, quando eles foram batizados, e ali ele fala do vento, ali ele fala do som, e ali ele fala do fogo, né? Ele fala que eles ouviram um som de um vento impetuoso sobre aquele lugar, e de repente o Espírito de Deus desceu sobre eles como línguas que de fogo, e Deus começou a falar comigo sobre esses 3 elementos, o vento, o som e o fogo, e hoje nós vamos falar sobre o vento, tá? Vai ser o primeiro, nós vamos falar sobre o vento, e é interessante porque eu quero te trazer um contexto, para a gente entrar na visão de Vale dos Ossos Secos. Eu quero falar um pouquinho sobre Ezequiel. Ezequiel era um profeta de Deus. Ezequiel estava na Babilônia durante o exílio na Babilônia. Então Israel foi expulso da sua terra, Israel e Judá foram levados, saíram das suas terras, foram levados exilados, e Ezequiel estava na galera que estava lá na Babilônia. Só que Ezequiel, ele era um profeta, e ele era um cara que tinha um chamado específico e um voto na sua vida. Diga assim, nazireu. Ezequiel era nazireu. Então quem que era o nazireu? Eu queria ler para você rapidinho, para a gente entender, no capítulo 6 do livro de Números, eu vou ler para você, você não precisa abrir, fala assim, ó. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, e dize-lhes, quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo um voto de nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte não se apartará, vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uva, qualquer bebida de uva, nem uva fresca, nem seca ele comerá. Todos os dias do seu voto de nazireado, não comerá coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Tem outra coisa, todos os dias do voto do nazireu, sobre a sua cabeça não passará navalha,
até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as suas guedelhas. Você achava que era gadeia, mas não é gadeia, é guedelhas, Lucas. Guedelha. Você vai deixar tuas guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a nenhum corpo morto. Fala assim, nenhum corpo morto. Então, se o cara tinha um voto de nazireu, ele não podia tocar em mortos, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia ter contato com nada que viesse da uva. Isso é um voto de nazireu. Isso é quando a pessoa quer fazer um propósito de ficar lá um tempo realmente separado para o Senhor. E Ezequiel era nazireu. Ezequiel tinha isso, tanto é que você não vai ver agora, mas lá na tua casa você vai ver algumas, se você colocar profeta Ezequiel no Google, tem algumas fotos que vai aparecer um cara com uma barbona bem grandona, um cabelão bem grandão. Por quê? Porque ele era nazireu. Se você ler o livro e estudar sobre a vida dele, você vai saber que ele era nazireu. Então tinha um esquema aqui. Ezequiel era um sacerdote nazireu, e Deus pega esse cara lá na Babilônia, no meio do exílio, e leva ele em visão aonde? A um vale de ossos secos. O homem não podia tocar em morto, e Deus leva ele para um vale de ossos secos, cheio de ossos de homens secos. Então ele chega naquele lugar, e a Bíblia fala que, como nós lemos ali, havia muitos, numerosos ossos sequíssimos. Então ele estava pensa num cara ali, ó, sei lá, num vale cheio de caveira, meio Thundercats, meio Munra, assim, um troço meio cabuloso, mas estava ali no meio, tudo misturado, querido. E é nesse lugar que Deus leva Ezequiel numa confusão generalizada. Deus pega Ezequiel, esse menino, e a primeira coisa, Deus desafia Ezequiel a olhar para aquela situação. E se você continuar lendo comigo, você vai ver que a Bíblia fala assim, que Deus fala assim: e o Senhor me levou em espírito e pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E aí ele fala assim, e me fez andar em redor deles. Então, além de estar no meio desse lugar, Ezequiel agora precisa andar nesse lugar, sem tocar, porque se ele tocasse, ele quebraria esse voto e essa aliança que ele tinha de nazireu. Então ele não podia tocar no morto. Então imagina o Ezequiel andando com cuidado, e o Espírito de Deus começa a falar para ele, me fez andar, começa a andar aí, Ezequiel. E quando Ezequiel está nesse contexto, a palavra de Deus começa a nos falar de ossos sequíssimos. Ossos sequíssimos quer dizer assim, já num estado de putrificação, para virar pó, final. E Ezequiel está ali, e Jesus começou a falar comigo que existem momentos da minha vida e da sua vida, que nós somos colocados diante de situações, onde nós olhamos em volta, e nós só vemos muitas confusões, muitos problemas, que nos dão uma só convicção: a morte está aqui, a morte chegou, e o bagulho está ficando louco, vai acabar. E nesse momento onde Ezequiel entra nesse lugar e começa a andar, aqui Ezequiel fica preso, sem ter o que fazer. Ele só pode andar. E a Bíblia fala que ele, quando começa a andar por esses ossos todos misturados, começa um diálogo. Aí fala assim, e disse-me o Senhor, filho do homem, poderão viver estes ossos? Querido, sabe quando eu e você vivemos coisas na nossa vida que a gente olha e fala assim, poderá sobreviver esse casamento? Poderá sobreviver a família diante dessa enfermidade? Poderá sobreviver o meu sonho depois da falência? Poderá reviver ou sobreviver o meu ministério depois de uma queda? Poderá o meu coração dilacerado voltar a viver depois de tudo isso? Poderá, depois de tantos anos de igreja, eu ser produtivo ou frutífero em alguma coisa? Depois de tudo que me aconteceu, poderá.
Eu lembro de uma vez, quando eu e a Lu chegamos para andar com Marcelo e com a Ana, 14 anos atrás, não era nem AME ainda, nós começamos a caminhar, e eu lembro de orações que eu e a Lu fazia certas para o Senhor. Nós falávamos assim: Senhor, nos ajude só a dar uma boa educação. Na época nós só tínhamos o Dudu. A dar uma boa educação para o nosso filho, para que o nosso filho possa viver propósito, porque a gente sabe que aquilo que a gente um dia viveu, nós perdemos a oportunidade e não vamos viver mais. Então só ajuda a gente a abençoar o Dudu, para o Dudu viver. Por quê? Porque a nossa visão era assim: acabou. A chance foi e sobrou osso. Sobrou o resto. Não tem mais nada aqui. E aí o Espírito pergunta para Ezequiel: Ezequiel, pode viver esses ossos? E Ezequiel fala assim para ele: eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Mas sabe o que eu entendo aqui? Sabe aquele assim, ó, o Senhor que sabe. Para mim, acabou. Se o Senhor quiser fazer alguma coisa, o Senhor faz, porque porque o meu projeto, aquilo que eu imaginei, acabou, isso aqui foi. E ele fala: Senhor, tu sabes. Sabe aquele negócio? Quando a situação é tão feia que você fala assim: agora só nos resta orar. Sabe quando você fala assim? Agora só orar. Só nos resta orar. Quando na verdade a oração devia ser a tua primeira hipótese, você deixa ela por último. Agora é só orar. É o que sobrou. E aí continua esse diálogo. Aí ele começa a falar assim: então profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Uau! Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E aí ele começa. Aí ele fala assim: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E é interessante porque esse versículo, ele fala da mensagem, da revelação, da visão, já como absoluta, como concluída. Então é como se fosse assim: Espírito, entre nesses ossos, que se o Espírito entrar, vai viver. Só que daí ele começa a detalhar qual é o processo, qual é o caminho para esse Espírito fazer o que ele precisa fazer. Isso aqui é um resumo da ópera. Então Deus sempre vai falar alguma coisa nesse sentido. Jesus tinha muito disso. Ele dava o objetivo final e depois ele transcrevia como chegar lá. Então, para te dar uma esperança, ele fala: profetiza para esses ossos, que o Espírito entre vocês e vocês vão viver. Agora nós vamos falar como isso vai acontecer. E aí ele começa ali a desmembrar a coisa. Primeira coisa que ele fala: porei nervos dentro de vós. Depois farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e depois porei em vós o Espírito e vivereis, e saber que eu sou o Senhor. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Começa de dentro para fora. Para o Espírito de Deus vivificar a minha vida e a sua, existe uma obra que precisa acontecer. Existe primeiro esse ajuntamento dos ossos, depois é colocado nervos, aí depois dos nervos é colocado a carne, aí depois da carne é colocada a pele. Então existe algo que precisa começar de dentro para fora. Só que Ezequiel 37, para mim, ele é uma continuação de Ezequiel 36. Porque em Ezequiel 36 fala assim: o seu coração de pedra eu posso tirar e te dar um coração novo de carne, e depois derramarei do meu Espírito sobre você. Então, ou seja, tudo começa num coração. Porque quer dizer na Bíblia um coração de pedra? Um coração cauterizado pela incredulidade. Pela incredulidade o nosso coração é de pedra. Mas aí em Ezequiel 36 fala assim: se você olha para o seu coração e você não enxerga nele uma possibilidade de mudança. Sabe quando a gente está tão cansado e tão ferido que a gente fala assim: não tem mais, aqui no meu coração não dá mais, eu não consigo mais, eu desisti, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais sentimento, eu não tenho mais nada, parece que eu não encontro lugar no meu coração para que algo de bom possa me fazer sonhar com isso. Aí Jesus fala assim: então eu arranco esse coração de pedra e eu coloco um novo coração de carne no seu coração. E aí depois dessa mudança de coração, começa a mudança, coração, ossos se juntando, carne, nervos, carne, pele, até tudo ficar pronto. Então existe um processo de dentro para fora que precisa acontecer na minha e na sua vida.
E aí nós vamos falar um pouquinho, porque quando ele fala essa questão de dentro para fora, começar a profetizar, a primeira coisa, ele fala assim, ó, cada osso no seu lugar. Querido, só Deus pode colocar as coisas no lugar. Só Deus pode fazer as coisas se encaixarem. Porque assim, não eram esqueletos um ladinho do outro, por mais que estivessem mortos e secos. A Bíblia fala, era vale de ossos, era uma misturança. Uma misturança, não estava bonitinho o esqueleto, tinha pedaço de osso para todo lado. Então, o que o Espírito Santo fala para ele? Cada osso vai entrar no seu lugar. E existem horas na minha e na sua vida que nós precisamos crer que as coisas vão se encaixar por si só, porque Deus é quem faz. Deus levou Ezequiel, um cara que tinha um voto de Nazireu, num lugar onde ele não podia tocar, onde ele não podia colaborar, onde ele não podia contribuir. Ezequiel, eu estou levando você a um lugar onde a única coisa que você pode fazer é crer. Eu não quero que você faça mais nada, só creia. Só creia. E as coisas vão se encaixar. E as coisas vão fazer cada coisa na sua hora, no seu lugar. Eu não sei você, mas Ezequiel também não era médico. Eu não sei que osso que devia encaixar antes e depois. Qual que era a sequência? Era um rebuliço de osso. Então existem horas na minha e na sua vida que nós precisamos simplesmente olhar em volta, crer naquele que está falando conosco e ficar parado, quieto. Então começa aqui, a primeira coisa que ele fala, depois que os ossos começam a se mover, cada coisa começa a se encaixar. Sabe quando as coisas na sua vida começam a se encaixar? Querido, eu sei que vai ser um exemplo assim, mas eu quero que você entenda a essência do que eu estou falando. Esses dias eu estava falando isso para o Levi. Eu estava vendo um podcast, e esses dias um CEO de uma grande empresa ficou cansado de ler e-mail. Cansado. Falou assim, cansei de ler meus e-mails. E ele falou, eu vou ficar 40 dias sem ler nenhum e-mail. Vou estar aqui na empresa, mas não vou ler nenhum e-mail. E ele não leu nenhum e-mail durante 40 dias. A vida continuou, não li e-mail, não falava. Quer falar comigo, vem falar comigo. E não leu. Aí ele falou, depois de 40 dias, eu entrei na minha caixa de e-mail e tinha muitos e-mails. Aí ele falou, mas eu percebi de bate-pronto uma coisa. Mais de 90% dos e-mails que estavam na minha caixa eram de problemas que se resolveram sozinhos, por si só, sem eu me meter. Mais de 90% dos problemas se resolveram por si só, sem eu saber, sem eu responder, sem eu me meter. Tem momentos da nossa vida que nós precisamos somente confiar que as coisas vão se encaixar. Se nós cremos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, nós precisamos crer que na hora, sabe, gente, na hora certa, é uma bênção quando é a hora certa. Na hora certa você vende a casa, na hora certa você compra a casa, na hora certa o emprego novo, na hora certa a promoção, na hora certa começa a vender, na hora certa você engravida, na hora certa você tem filho, aí você fala assim, nossa, olha como Deus é perfeito. Sim, porque Ele faz isso, Ele é assim, na hora certa as coisas certas acontecem. Deus é assim. Só que o problema é que a gente, além de ir para os ossos, eu fico imaginando se é um sanguíneo acelerado. Vai chegar no Vale de Ossos e vai dizer assim, vou montar esse esqueleto aqui, vou dar uma força para o espírito. Se a gente agiliza o processo. Você nem sabe onde que é falange, falanginho, falangeta. Entendeu? Aí você quer se meter. Então começa as coisas a entrar no seu lugar. Aí depois a primeira coisa que acontece, fala assim, colocarei em vós nervos. A primeira coisa que ele coloca é nervos. Aí eu fui estudar. O que é os nervos? Nervos fala que ele tem o poder, a função dos nervos no corpo é de integração e comunicação do corpo. Os nervos integram e fazem a comunicação do corpo. O corpo começa a conversar. Aí de manhã eu falei, sabe o que é mais louco? Jesus podia realmente primeiro colocar o Espírito para ajudar e para criar na gente integração e comunicação. Mas não, por que ele deixa o Espírito para o final?
Porque a nossa alma é o primeiro lugar que precisa morrer. Fala assim, a reconstrução começa com a desconstrução. Jesus tem falado muito com a gente, eu falo assim, Jesus tem falado, é um tempo de reforma. Querido, reformar é pior que construir. Porque reformar, primeiro tem que quebrar o que tem. E Jesus esses dias está falando muito comigo sobre Josias, e falou para mim, Piá, não é sobre construir, é sobre reformar. E dar mais trabalho. Porque tem que primeiro derrubar o que está lá. E aí ele fala assim, primeiro nós vamos colocar nervo aí, vamos criar integração. Primeira coisa que nós vamos fazer é integração, comunicação. Querido, a pior parte de um casamento é a comunicação. A parte mais difícil de um relacionamento é a comunicação. Até ajustar, meu Deus, como você tem que morrer. Até ajustar, meu Deus, como você tem que pedir perdão. Se o cara não é acostumado a pedir perdão, casa. Casa que você vai aprender. No começo vai ser um tá bom, depois vai sair um desculpa, até que vai ser um perdão. E daqui a pouco sai leve, perdão. E aí você vai ver que a palavra que você mais vai falar na vida, no casamento é perdão. Porque a comunicação ela precisa, entre indivíduos, a comunicação é essencial. Só que para construir, primeiro desconstrói. Desconstrói crença, desconstrói o que você traz da outra casa, desconstrói tudo que você trouxe, você vai para um emprego novo. Querido, a pior coisa que tem é quando chega um cara novo de uma outra empresa, numa empresa que já funciona, e aí ele quer mudar tudo. Ele chegou ontem e quer sentar na janela, ou no lugar do motorista. Filho, você chegou ontem. Primeiro ano da empresa, você só aprende como a empresa funciona, para depois você começar a palpitar, dar pitaco. Mas daí você chega lá assim, chegou a solução dos problemas. Nossa. Gente, a gente precisa entender que a desconstrução passa pela humildade, passa por aprendizado, passa por sermos eternos discípulos que aprendem com o seu mestre. E aí começa, e essa primeira parte é integrar, a segunda parte é comunicar. Aí depois feito essa parte dos nervos, aí ele fala sobre a carne. O que é carne? É os músculos. Aí eu fui perguntar para Fernanda cedo, falei, Fernanda, tudo bem, você pode me falar a função da carne? Aí a Fernanda me respondeu. Fernanda falou assim, ó, a nomenclatura carne é usada para a parte muscular, músculos. Ela falou, funções do sistema muscular garantem a movimentação do corpo. Filho, você só vai se mover se você estiver no corpo. Você só vai andar na direção do processo se o corpo estiver alinhado. Aí presta atenção o que mais que o músculo faz. Promovem a estabilização das posições corporais. São os músculos que nos fazem permanecer de pé, ou são os músculos que nos fazem permanecer sentado, deitado, relaxando. Então assim, existe um processo na minha vida e na sua vida que é estabilizar. Estabilizar as emoções, estabilizar os sentimentos, estabilizar expectativas, estabilizar. Os músculos fazem esse fundamento no corpo. Sabe quando as coisas não estão bem, aparece uma pessoa que vem e parece que as coisas se estabilizam naquele lugar, as coisas, por quê? Porque esse cara é um músculo que Jesus colocou lá no corpo. Vamos botar o Levi lá nos adolescentes e a coisa vai firmar e vai estabelecer e vai gerar movimento. Aleluia! Músculo sem osso do bom, né? Então tem essas coisas. Aí fala assim, ó, são responsáveis pela movimentação do sangue pelo organismo. São responsáveis por tudo que nutre o corpo. Dos alimentos, do sistema digestório e da urina pelo sistema urinário. Ou seja, os músculos, eles colaboram com tudo. Eles servem ao corpo como um todo. Então primeiro Deus fala assim, olha, primeiro eu vou integrar você, primeiro eu vou conectar você, primeiro eu vou acertar essa comunicação, e agora nós vamos começar a trabalhar essa integração com o corpo, e agora nós vamos trabalhar a estabilização, nós vamos trabalhar movimento, e nós vamos trabalhar servir o corpo, você vai começar a se conectar e servir o corpo. Mas ele fala, e vem a pele. O que é a pele? A pele, ela é proteção e percepção de dor,
de tato, de temperatura e de pressão. Então a pele vem. Jesus começa a colocar a pele em mim e em você. Começamos a perceber as coisas, começamos a sinalizar, olha, estou percebendo, olha, tem dor, olha, estou vendo lá que o irmão não está bem, estou vendo aqui que a família não está bem, estou vendo que a mulher não está... Ontem eu fui para um casamento, foi a coisa mais linda. Sabe o que a pastora falou? A pastora estava pregando lá e falou bem assim: você conhece um bom marido no sorriso estampado no rosto da sua mulher. Forte, né? Olhei para a Lu na hora, sorrindo como uma alvorada num dia de sol. O homem é responsável pelo sorriso, porque ela falou assim: uma mulher descontente, você vê na cara dela que a coisa não está boa. Mulher não consegue esconder. Se é com o marido, então, irmão, ela não faz nem questão. Então a gente precisa olhar para essas coisas, ter percepção. A gente começa a perceber as coisas. Então Deus levanta esse corpo, e aí continua falando com eles. Depois da obra de dentro para fora, aí sim ele fala no versículo 7: então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso no seu osso. Ou seja, Deus começou a falar com Ezequiel, e daqui a pouco, quando ele fala, quando ele repete, cara, olha que loucura. Nada aconteceu quando o Espírito falou para Ezequiel. Só aconteceu o rebuliço quando Ezequiel repetiu o que Deus falou. Aqui eu aprendo obediência. As coisas na minha vida e na sua vida só vão acontecer quando tem obediência e correspondência. Porque se eu não importa, Deus pode falar o que Ele quiser sobre mim e sobre você. Se não houver obediência sobre a palavra, uma correspondência exata, porque a Bíblia fala assim: e eu falei tudo conforme me foi dito. Aí começou um som. Diga comigo, som. Então quando começa aquele som, começa a ouvir um rebuliço, um ruído, enquanto eu profetizava, e se fez um rebuliço e os ossos começaram a se juntar. Querido, quando eu sou obediente, quando eu começo a corresponder àquilo que Deus falou para mim, as coisas começam a se mover em meu favor. Aí é aquilo que Davi falou: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Por quê? Porque ele precisou entender. Ele fala isso no Salmo 51, que obediência o Senhor quer mais do que sacrifício. Quando eu me coloco num lugar de obediência, correspondendo ao que o Espírito falou para eu fazer, som começa a acontecer, ruídos começam a acontecer na minha vida. Aí você vai falar: nossa, as coisas estão se encaixando, as conexões estão se encaixando por si só, cada osso está entrando no seu lugar. Estava falando de manhã, o Peixe estava me contando testemunho sexta-feira, que ele estava de boa, mas lidando com a empresa, com os negócios, e ele foi num lugar encontrar o César e a Mari lá no quartel, não tinha nada a ver com o assunto. Ele foi lá, encontrou o Cezinho e a Mari, em 3 minutos de conversa, ele conseguiu uma conexão de negócio. Meu Deus, assim. Porque quando você obedece e corresponde, um som começa a acontecer e as coisas começam a se mover. Quando você obedece, vai lá e pede um perdão lá na tua casa, lá no teu relacionamento, um som começa a acontecer, as coisas começam a se mover. Quando você começa a corresponder àquilo que Deus falou para você, as coisas começam a se mover, as coisas vão começar a se encaixar por si só. Aí a Bíblia fala: começou um ruído, e nessa hora, o que Ezequiel fez? Nada, quietinho. Pensa Ezequiel no meio de um vale, querido, vale é uma coisa muito grande, muito ampla. Ele no meio de tudo aquilo, e vem um vento e sopra, e começa ruído, e osso começa a bater em osso, e aquela loucurada, e quando ele começa, e ele não pode tocar em nada, então não se move. Eu não posso quebrar o meu voto de Nazireu, eu estou aqui, ó, só olhando, para não tomar um fêmur na cara, para não tomar um crânio, quietinho. Começa a se mover. Aí a Bíblia fala que quando os ossos se juntam, daqui a pouco ele vê ali o esqueleto pronto, daqui a pouco ele começa a ver nervos começam a brotar, como ele profetizou, daqui a pouco carne começa a brotar, como ele profetizou, pele começa a surgir, e todos os corpos agora estão ali. Só que tinha ainda uma coisa: faltava o Espírito.
faltava o Espírito. Presta atenção, você vai conseguir chegar só num determinado ponto. A vida quem dá é só o Espírito. Você pode construir o que você quiser, mas aquilo vai ser gerado só quando o Espírito for soprado sobre. Não, por isso que eu falo, não existe a menor possibilidade de uma família, de um casamento, de uma carreira dar certa sem o Espírito. Porque é Ele que gera a vida. É Ele que pega esse corpo agora bonito, cada osso no seu lugar, agora com nervo, agora com carne, agora com pele, mas ainda é um corpo morto. Mas ainda é um corpo morto. E aí continua o diálogo. Depois desse ruído, olhei, e eis que eu vi nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles. Mas ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Querido, você não precisa abrir, mas olha só isso aqui. João no capítulo 20, verso 22, diz assim. Vou falar do 19. Chegado, pois, a tarde daquele dia, primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E aí ele fala: havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus veio para os discípulos e soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E ele fala: profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Querido, olha só, aqui tem um manto para você. O exército foi profetizado o Espírito, o exército estava de pé. A primeira coisa que Jesus fez aqui nesse vale de ossos secos foi cumprimento de propósito. O exército estava de pé para começar a obra. O exército estava de pé. Por que eu estou te falando isso? Porque presta atenção. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a terra de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e eu vos trarei a terra de Israel. E saberei que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair delas, das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Querido, às vezes Jesus coloca a gente de pé só para o Espírito, mas a nossa mentalidade ainda está falando: estamos secos, estamos cortados e sem vida. Existem momentos na minha e na sua vida onde a alma quer nos enganar e trazer mentira sobre nós. Mentira. Quando Jesus sopra e fala: recebam o Espírito Santo, a vida de Deus é soprada dentro de mim e de você. Querido, eu estava contando hoje de manhã. Uma vez, eu tive uma experiência profunda com o Senhor. Foi a primeira vez que... Eu vou contar 2 experiências, 2 histórias boas para vocês, tá? Primeiro, eu tinha 20 anos. Um tenro mancebo. E eu e a Lu estava para casar, mas a gente estava passando um momento de muita dificuldade. As coisas pareciam que não iam, estava muito complicada. E eu lembro que o pastor da igreja onde eu fazia parte pregou Ezequiel 36. E na hora do apelo eu já vim quebrantado e eu vim para frente. Quando eu vim para frente eu tive a primeira visão da minha vida.
eu comecei a falar para Deus: Deus, o meu coração não crê mais. Deus, o meu coração não vê expectativa. O meu coração tá com medo e eu não consigo enxergar algo bom em mim. Era um tempo assim de muita dificuldade, de muitos problemas, e eu tinha sérios problemas de paternidade, e eu não estava me achando na minha vida, e eu fui para lá e eu falava: Deus, eu não vejo nada de bom. E eu lembro que eu estava na frente chorando muito, e quando eu abri os meus olhos, eu olhei para minha mão, eu vi um coração humano, assim, coração. E esse coração, ele estava envolto a ataduras, faixinhas assim, fininhas assim, e ele estava tudo muito sujo. Eu via o coração, eu via sangue, eu via sujeira, eu via aquele coração embrulhado. E aí o Espírito Santo falava para mim: dá para mim o teu coração. E eu falava: Senhor, mas esse coração aqui não dá, esse coração eu não enxergo nada de bom no meu coração, não enxergo uma saída. E Deus falava para mim: dá o teu coração, me dá o teu coração. E nessa hora eu tive uma das experiências mais loucas da minha vida, mais louca, e eu acho que só tive essa, desse jeito. Quando eu começo a olhar para o meu coração, ele fala para mim: tire a atadura, e eu começo a desenrolar a atadura, e quando eu comecei a desenrolar, eu sentia o cheiro de podre no meu nariz. Eu sentia um cheiro de carne podre no meu nariz. E eu comecei a sentir aquele cheiro. E eu lembro que eu chorava, mas eu abri o olho até para ver se alguém estava sentindo. Eu sentia aquele cheiro de podre. E aí eu comecei a chorar mais. Eu falava assim: mas está podre, está fedendo, estou sentindo o cheiro de podre. E ele falava: dá para mim. Querido, existem momentos da nossa vida que nós não conseguimos enxergar nada à nossa volta. É porque o nosso coração está mal. É porque o nosso coração precisa ser trocado. É porque o nosso coração já não tem mais cura. Não tem mais nada que possa fazer de tratamento. Tem que arrancar esse coração podre e tem que colocar um novo de carne. E Jesus tem o poder de fazer isso, de entregar um novo coração, de entregar um novo momento de recomeço. Aqui Ezequiel não estava entendendo. Aqui o povo estava em pé, já com o espírito, mas ainda lamentando, mas ainda não crendo, mas ainda olhando, profetizando sobre si. A Bíblia fala que eles diziam sobre eles mesmos, dizia assim: ó, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Mas eles já estavam em pé, o corpo já estava restituído, já estava o espírito dentro deles, mas a mentalidade deles ainda precisava de um choque do espírito, precisava de uma revelação do espírito, de dizer: ei, você está de pé, você já tem um espírito, mas deixa eu trocar o seu coração. Deixa eu trocar o seu coração. Porque às vezes a gente acredita nas mentiras do diabo. Vou contar minha segunda história. Uma vez o meu pai foi pregar, e foi orar. Foi orar lá, o irmão ligou lá e falou assim: pastor, pode vir aqui, que tem endemoniado aqui, não sei o que, você pode vir aqui? E o meu pai foi. Quando meu pai foi lá, orou, expulsou tal, mas no final do processo ali, diz que o demônio se manifestou e falou assim: eu vou matar você. E o meu pai orou, expulsou e amém. E foi para casa e amém. Nem uma semana depois, do nada, começa a brotar no meu pai hematoma, pelo corpo inteiro, hematoma. Aí a minha mãe já: filho, tá estranho, teu pai cheio de hematoma. Eu lembro do meu pai mostrando para mim assim de bermuda: olha, tá cheio de hematoma na perna. Mas o que está acontecendo? Não sei, hematoma. Aí daqui a pouco, segundo, terceiro dia, começou a um monte de pintinha vermelha, mas muitas pintinhas vermelhas no corpo inteiro, assim, no rosto tal, começou a inchar. Aí vamos para o médico, foi para o médico, aí meu pai descobriu do nada que ele tinha um problema de plaquetas. Eu não sei se era das brancas ou das vermelhas, mas eu sei que uma que ele tinha que ter milhões, ele estava com menos de 100. Na hora que saiu o resultado do exame, já falaram assim: fica no hospital. Ficou lá no hospital evangélico, já se internou, já começou a tomar lá as plaquetas, só que daí isso aterrorizou a minha mãe. Eu lembro de eu falando com a minha mãe: não, mas o que aconteceu? E ela começou a me contar a história, ela estava lavando a louça, ela começou a chorar. Porque o teu pai está morrendo. E se teu pai morrer, o que vai acontecer com a gente?
E ela começou a chorar, e nós, não, mãe, calma, tal, não. E aquele pavor pegou a família. O pai está morrendo, o pai está lá, já pousou no hospital, e não sei o que, não sei o que. Sei que foi no segundo dia, eu fui no hospital ver meu pai. Meu pai era muito novo ainda, fui lá no hospital, daí entendi, não, é um problema. Mas assim, pai, de onde que surgiu? Não sei. E o médico falou que não sabe, surgiu aí. E aí o pai começou a falar para mim, mas sabe o que eu lembrei? Eu falei, o quê? Eu lembrei lá do dia que eu fui orar, lá da semana passada, e aquele demônio falou que ia me matar. E aquilo abalou, daí a minha mãe, teu pai falou para mim, que ele lembrou do dia, temos que orar, vamos orar, né, tal, não, vamos orar. E eu lembro que pegou meio que um nervosismo na família, e aí eu fui orar, fui falar com Deus, Deus, o que está acontecendo? Que loucurada que é essa aí? E tal, e do nada, e a coisa aí, a mãe assim e tal. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo, falou assim, lembra que eu falei para o Espírito Santo, falei, o pai falou daquele negócio, Senhor, eu não acredito nisso, tal, vamos orar, repreender espírito de morte, tal, não sei o que. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, aquilo que o demônio falou para o seu pai é mentira. Aquilo que o demônio falou para o seu pai é mentira. Eu falei, sim, eu creio que não vai... Não, é mentira, mas você precisa entender. É mentira por quê? Porque o dia em que eu ressuscitei, a chave da morte do inferno está na minha mão. O diabo não tem poder de matar ninguém. O diabo não tem poder de tirar a vida de ninguém. Isso é uma mentira. Repreenda, mas repreenda com convicção, porque o diabo não tem poder. Então quando vem sentimentos na minha e na sua alma, de acabou, de que está destruído, de que é mentira, de que ruiu, nada mais vai acontecer, você precisa crer que aquele que tem a chave da morte do inferno, continua sentado no seu trono, reinando, governando a minha e a sua história. O Espírito de Deus vem trazer convicção no seu coração de que o chamado que Deus tem para você, de que o propósito que Deus tem para você, só existe um lugar de Ele morrer, quando Jesus falar algo, mas Jesus ainda não falou. Então se Ele não falou, não é ponto final, no mínimo é uma vírgula, mas nunca um ponto final, porque Ele continua reinando, Ele continua no controle, Ele continua soprando o seu vento dos quatro cantos para trazer vida sobre mim e sobre você. A mentalidade precisa ser invadida por revelação. A mentalidade precisa ser invadida pela glória. Jesus permitiu que Pedro desse alguns passos e descesse água abaixo, para ele entender, você só vai até uma parte, depois, meu querido, só creia e me dê a mão, eu te levo aonde você precisa chegar. O nosso tema deste ano, quando Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, olha para o vento, você não sabe de onde ele vem, você nem sabe para onde ele vai, assim é todo aquele que é movido no Espírito. Nós não sabemos aonde nós vamos, mas nós sabemos algo, se é pelo Espírito de Deus, vai dar boa, porque onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Então, querido, esse povo precisava entender, e uma coisa profunda, porque olha só o que ele fala, profetiza e diz a eles, eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas. Agora Deus começa a falar para eles, diga para esse povo sem fé, que eu vou arrancar eles desse lugar. Diga para eles, se eles estão se vendo mortos, morte, querido, é ponto final para o homem. Mas aquele que ressuscitou, a morte não é nada. Jesus esperou 4 dias para ir ver Lázaro, para mostrar para todo mundo, a morte não tem poder. Eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte. Eu tiro você da sua sepultura. Eu tiro você desse lugar de morte. Eu tiro você desse lugar do acabou. Eu tiro você desse lugar de não vai dar mais nada certo. Eu tiro você desse lugar que você acha que é o fim. Não é o fim. Jesus está aqui para soprar sobre você uma novidade de vida, porque o mesmo Espírito que vivificou Jesus Cristo dentro dos mortos, vivificará os nossos corpos mortais e nos levará ao propósito. Eu e você precisamos entender que o Espírito está neste lugar, soprando sobre a sua vida. Os discípulos estavam no barco, tinha medo, todo mundo morrendo de medo, Jesus dormindo, Jesus levanta e fala assim, ei vento, cala mar, se aquieta, e tudo ficou plano na hora.
Só você precisa crer e esperar para ver a glória. Você precisa crer para ver a glória. Está aqui escrito: e eles saberão que eu sou o Senhor, que abri as sepulturas e vos fiz sair delas, das vossas sepulturas, ó povo meu. Em que lugar você está? Onde você está? Onde você está hoje? Você está crendo ou você está enterrado? Onde você está? Jesus está dizendo que Ele vai soprar sobre você algo novo, algo poderoso. Eu tenho falado isso e tenho sido convicto em falar muitas vezes, repetindo isso. Algo novo não é algo que te traz para o estado inicial que você gostava. Algo novo te leva a um lugar maior. Algo novo te leva a um lugar melhor. Algo novo te leva a um lugar mais profundo. Algo novo te leva para mais perto dele. É novo. A sua referência não basta. A sua referência não é suficiente. Porque Paulo escreve aos Efésios capítulo 3, a partir do verso 20: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, superabundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a ele a glória da igreja para todos sempre, amém. Ele é poderoso para fazer muito mais. O seu limite não é o limite dele. O seu plano é muito pequeno para ele. O Espírito Santo quer te trazer uma novidade de vida. Creia. Comece a profetizar. Chegue neste lugar e comece a profetizar. Eu profetizo sobre a minha vida todas as palavras de Deus. Eu profetizo, eu chamo a existência, porque a Bíblia fala que as coisas espirituais, elas existem antes das naturais. Então eu chamo a existência aquilo que já está liberado. Eu chamo a existência aquilo que já me foi revelado. Gente, Deus revelou tudo para Ezequiel. Depois ele começou a falar, e quando ele começou a falar, começou a acontecer. Ou seja, você já sabe o seu fim, você já tem uma palavra. É hora de você começar a chamar a existência. Deus, eu quero viver aquilo que já me foi liberado. Eu profetizo, sopra sobre mim, sopra sobre a minha vida, sopra sobre o meu casamento, sopra sobre o meu ministério, sopra sobre a minha vida profissional. Tudo aquilo que já foi revelado, libera. Isso é fé. Isso é que está explicando o texto da palavra de Deus. Ezequiel precisou entender: todo Israel era osso seco, inclusive Ezequiel. Todo Israel era osso seco. Todo Israel. Ezequiel, está vendo isso aqui? É você também. Porque naquele momento de exílio ninguém acreditava em mais nada. E Deus fala: isso aqui que vocês estão vendo é nada. Eu canso de falar aqui para você, o seu hoje não te define. Como você está hoje não define, querido. Tem dias que a gente desanima, claro que desanima. No mundo tereis aflição. Tem dias que é embaçado. Tem dias que você quer socar o Satanás. Tem dias que você quer socar o teu irmão. Tem dias que você quer socar todo mundo. É normal isso. Só que daí o que você faz? Querido Deus, traga à memória o que me traz esperança, traga à memória o seu amor, traga à memória as suas palavras. Querido, o Valdir está ensinando a gente num livro maravilhoso, e o autor falava assim na semana passada: a gente está no meio da escuridão, no meio da noite, no momento de maior trevas da nossa vida. Aí a gente, em vez de focar da meia-noite, que vai chegar às 6 da manhã, a gente gasta nossa energia para querer voltar às 6 da tarde, porque aqui ainda tem luz, quando na verdade a tua energia tinha que ser: eu estou aqui, tem trevas, tem escuridão, está embaçado, mas eu sei que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e daqui a pouco o sol vai raiar, e daqui a pouco eu vou ver a luz. E Jesus foi profetizado como o sol da justiça, e ele vai vir, e ele vai brilhar, trazendo cura sobre as suas asas, e eu verei a glória de Deus, eu verei que o firmamento anuncia as obras das suas mãos, porque ele é fiel. O dia vai amanhecer, você precisa crer. Tem alguém aqui crendo, pelo amor de Deus? O dia vai amanhecer, a maré vai virar. Gente, não tem escuridão que dure para sempre. Não tem processo que dure para sempre. Mas pare de querer voltar para 6 da tarde. O mesmo Deus que estava com Adão lá no final do dia é o mesmo Deus que estava na praia esperando Pedro chegar.
Meu Deus! Pedro estava chegando de manhã sem esperança. Quando ele olhou o Salvador, irmão, por causa da sua palavra, eu jogo de volta. E veio a pescaria. Era o mesmo. Só que para de querer voltar, vai para frente. Olha para a promessa. Olha para a promessa. Jesus da minha vida, que creiamos. Não acabou, querido. A morte não prevaleceu contra o Rei dos Reis. É dia de você profetizar. O Espírito Santo é Ele que faz, é Ele que ajusta, é Ele que organiza, é Ele que te põe de pé, e é Ele que te dá vida e propósito. O propósito é um exército firme, exército de valentes de Deus, cheios da glória de Deus, para cumprir todo o propósito. Fala assim para o seu irmão, não esqueça na escuridão. Agora você fala como crente, não esqueça na escuridão daquilo que um dia você ouviu na luz. É sobre isso. Resumindo, é sobre isso. Se coloque em pé em nome de Jesus. De dentro para fora, querido, o vento sempre sopra. No meio do deserto, a brisa suave como um oásis, Ele vem. Davi dizia, se o Senhor é meu pastor, nada tenho falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. Ah, meu Deus, existe um lugar de ser guiado em águas tranquilas. Existe um lugar onde as velas do seu barco se enchem e você navega sobre águas tranquilas e Ele refrigera a sua alma. Ah, meu Deus, a fé refrigera a nossa alma. O vento sopra para dizer para você, ei, continua firme, logo você vai ver o sol da justiça. A estrela da manhã ainda voltará a brilhar. Sabe o que é mais lindo em pensar no amanhecer? Porque o sol continua parado, querido. Quem se move até o sol é a terra. Ah, meu Deus, Ele está ali esperando você. Aguenta firme, continua. O movimento de translação vai fazer o seu circuito correto. E quando você menos esperar, você vai estar diante dEle de novo. E Ele brilhará, e Ele te aquecerá, e Ele, como você sentirá o seu calor, e ali a vida voltará. O vento. Traga a memória o que te traz esperança. As coisas vão se encaixar. A comunicação e a integração vai acontecer. Vai ter movimento e vai ter sim estabilização. Vai ter sim proteção e percepção. Mas vai ter vida. Vai ter vida, vai ter vida, a vida do Espírito, vai ter vida sobre você, vai ter vida para você viver todo o propósito, vai ter vida, Ele prometeu, Ele é poderoso para fazer, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Eu sei que o meu Redentor vive, e no momento certo Ele se levantará do seu alto sublime trono. Vai ter vida, Ele ainda vive sobre a morte, sobre o inferno, sobre o diabo, Ele reina sobre todos. Vai ter vida, a vida de Deus espera você, meu querido. Creia, creia, se você crer, você verá a glória de Deus.
Aleluia! No mundo busquei, Dá teu coração para Ele hoje. mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. Se você quer dar seu coração para Ele, vem, o altar te espera. E todo desejo Você que está cansado, venha é beber. satisfeito O rio flui do altar. em seu amor. Você que está sem esperança, venha, o rio flui de hoje neste lugar. Não há nada, Diga a Ele. nada melhor, não há nada. O Pai te chama, o Pai te quer. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. E não tenho medo. Isso. Expõe o seu coração para Ele, diga. Dispor minhas fraquezas, Defeitos e falhas. defeitos e falhas, não vou me Por quê? esconder. Um amigo encontrei, Eu encontrei o meu amigo. o Deus das montanhas. É o mesmo. É o Deus dos vales, Que conecta os ossos, diga a Ele. e não há lugar que a sua Meu graça Deus. não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada. Não há nada, não. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Torno luto em festa, a vergonha em glória. Traz beleza. Traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz vida, profetize. Traz a vida, Traga vida aos sepulcros hoje, Espírito. Faça de ossos soldados. Aleluia. Faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Torna o luto em festa. Profetiza isso sobre a sua vida. Vai ser E a festa. vergonha, A em vergonha glória. vai ser glória. Eu profetizo sobre você. A beleza, as cinzas. Meu Deus. O Senhor pode fazer. Traz vida agora, Espírito. A vida aos sepulcros. Levanta aqui neste lugar. Faz de ossos soldados. Faz do mar um O caminho. vento que soprou e abriu o mar O Senhor está soprando sobre a sua vida. Sinta o vento do Espírito sobre a sua vida. Sinta o vento do Espírito sobre a sua vida. Sinta. O Senhor pode fazer. Enquanto você adora, Não há nada, deixe Ele trocar teu coração. nada melhor. Tira, não dá há pra Ele. Diz: nada, Senhor, tá aqui o coração de pedra, me dá um novo. Nada melhor. Me dá um não há coração, tá nada, petrificado pela incredulidade. Me dá um nada de carne que eu possa melhor crer. que o meu Isso, começa a adorar. Deixa essa verdade entrar em você. Deixa essa verdade entrar em você. Não há nada. Deixa essa verdade romper na sua mente, no seu coração. Melhor, não há Não há nada melhor. Diga assim: tira, tira. Nada melhor, não Junta há os ossos. nada. Junta os ossos. Nada melhor Junta os que nervos. o meu Deus. Coloca a carne. Coloca a pele, mas sopra o Espírito. Não há nada. Eu preciso é do Espírito.
Santo, sopra sobre mim, sopra sobre a minha vida, me levanta, me levanta. Só você pode fazer isso. Levante a sua voz e adore a Ele. E torna o luto em festa, e a vergonha em glória. Traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Levante suas mãos bem alto, bem alto, bem alto. Todos levantem as mãos bem alto. Diga assim para Ele: não há nada, nada melhor, não há nada. Diga para Ele: nada melhor, não há nada. não existe nada melhor para nós, Jesus. Nada melhor que o meu Deus. Isso. Deixa o Espírito envolver você. Não há nada. Sente o sol da justiça queimando o teu rosto. Nada melhor, não há nada. Ei, a noite está passando, aguenta firme. Nada melhor. Enquanto você adora, Não há nada. ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Não há nada. Enquanto você adora, Ele luta por você. Nada melhor. Enquanto você adora, deixa o ruído dos ossos se encaixarem. Nada melhor. Enquanto você adora, cresce os nervos, a carne, cresce os músculos, Nada melhor que o meu Deus. cresce a pele e vem o Espírito. Deixa o Espírito soprar, sopra aqui, Não há Espírito. nada. Enquanto adoramos, sopra. Nada melhor, não Enquanto há adoramos, nada. sopre. E nada melhor, não Aleluia, há nada. aleluia. E nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, e a vergonha em glória. Traz beleza às cinzas. Ele vai mudar a sua história. O Senhor pode fazer. Ele vai mudar a sua história, eu profetizo isso. Traz a vida Ele aos vai te tirar do sepulcro hoje, Ele está te tirando daí. Faz de ossos soldados. Sonhos estão voltando à vida. Ministérios estão voltando à vida. Casamentos estão voltando à vida. Saúde está voltando à vida. Existe um espírito de vida. Espírito de vida sobre este lugar. Faz de ossos Famílias estão saindo do sepulcro. Relacionamentos. Faz no mar um Empresas estão saindo do sepulcro. O Senhor pode fazer. O Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo. Isso, diga forte: o Senhor. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Aplauda ao Senhor Jesus com alegria. Ele pode fazer tudo. Ele vai fazer muito mais, muito mais, muito mais. Aleluia. Aleluia, aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai e a mais doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seus negócios, seu casamento, hoje e para sempre. A sua história vai mudar a partir de hoje. Em nome de Jesus, vai em paz, que o Senhor te abençoe. Aplauda Jesus mais uma vez, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Manda um glória para cima aí, irmão, aleluia.